E aí, gente boa de Deus? Olha nós aqui outra vez. Tudo bem com vocês, meu povo? Olha só, estamos aqui para mais uma transmissão ao vivo e eu tive pensando algumas coisas aí nesses dias para compartilhar com vocês. Eu tive pensando sobre alguns textos lá do livro de Provérbios que fala pra gente que é melhor o pouco com Deus do que o muito sem Deus, tá? Guarda isso aí. É melhor o pouco com Deus do que o muito sem Deus. O livro de Provérbios fala assim: é melhor o pouco havendo o temor do Senhor do que uma casa farta, né, e com inquietação. Ele diz: é melhor você comer hortaliças e ter amor do que você comer um boi cevado, ter uma casa que tem boi cevado e com ele o ódio. É melhor você ter o pouco com justiça do que grandes rendimentos com injustiça. E ele fala assim: é melhor você ter um bocado seco ou um pão seco e com ele tranquilidade do que você ter uma casa cheia de carnes e com ela contendas, brigas e rixas. Então, resumindo tudo isso que Provérbios diz, é melhor o pouco com Deus do que o muito sem Deus. E eu fiquei pensando muito sobre isso, porque o que acontece? O muito só vale a pena se for com Deus, certo? Então, se você tiver que escolher e você tiver num beco sem saída, então você escolhe o pouco com Deus, é melhor do que o muito sem Deus. E nos dias que nós estamos vivendo, há algumas coisas que nos empurram, né, para querer o muito sem Deus. Né? Há algumas coisas que estão nos empurrando para querer o muito sem Deus. E eu fiquei pensando nisso. Né? Entre elas nós temos o materialismo, nós temos o consumismo e nós temos o imediatismo. Essas três coisas que faz parte do nosso contexto hoje de vida, empurram a gente para querer o muito sem Deus. E esse muito sem Deus não vale a pena, né? Porque é um muito a qualquer custo, a qualquer preço, em qualquer lugar, de qualquer jeito. Então, por quê? O materialismo, o que é o materialismo? É você super, hiper, mega, ultra valorizar o que é material, em detrimento do que é relacional, do que é conjugal, do que é congregacional, daquilo que é devocional. Então, nós vivemos num mundo de coisas e pessoas. E o materialismo nos faz valorizar as coisas e não as pessoas. Então, as coisas valem mais do que o próximo, as coisas valem mais do que o meu cônjuge, as coisas valem mais do que o meu irmão, as coisas valem mais do que Deus. Então, quando nós percebemos isso, a gente nota que o materialismo faz a gente ir numa direção contrária ao Evangelho. Por exemplo, o materialismo nos ensina a amar as coisas e usar as pessoas. O Evangelho ensina o contrário. A gente usa as coisas e ama as pessoas. Então, a gente precisa ficar atento a isso, porque o materialismo empurra-nos para um muito sem Deus, e não vale a pena. Outra coisa que eu observo também que empurra a gente nessa direção que não é da vontade do Senhor é o consumismo. Consumismo é você comprar aquilo que você não precisa com dinheiro que você não tem, né, para fazer média com quem não te conhece e para parecer uma pessoa que você não é, certo? Isso também nos empurra para esse lado. Né? Você fica correndo atrás de coisas que você não precisa, gastando um dinheiro que você não tem, tentando fazer média com quem não te conhece, para parecer uma pessoa que você não é. E aí você acaba indo numa direção contrária ao que Provérbios ensina. É melhor o pouco com Deus do que o muito sem Deus. E por último, o imediatismo. Imediatismo, o que é? A menina engravidar de manhã e querer ganhar o filho à noite. Não tem condição uma coisa dessa.
O bebê leva 9 meses para ser gestado e desenvolver. Mas o imediatismo não dá tempo para nada. Ele queima as etapas, queima os processos, né? Atropela tudo. Então essas coisas, materialismo, consumismo, imediatismo, nos empurra para o muito sem Deus. E o muito sem Deus não vale a pena. O muito sem Deus é o contrário do que a Escritura nos ensina. É melhor você ter o pouco com Deus do que o muito sem Deus. E eu fiquei lembrando também de Jesus, porque na tentação o diabo ofereceu para Jesus o muito, mas sem Deus. O diabo disse para Jesus: transforma as pedras em pães. Depois de 40 dias e 40 noites em jejum, transforma pedras em pães. Acaba com essa fome. E ele disse para Jesus: então atira-te do pináculo do templo, porque você não vai cair, porque os anjos vão te apanhar. Isso é muito, né? E você vai ser reconhecido como Messias, sem necessidade de ir para a cruz, sem necessidade de sofrimento, sem necessidade de todas essas coisas difíceis que você está tendo que está proposto diante de você. E por fim diz: então somente se ajoelha, me adore, eu dou os reinos do mundo a você. Tudo que o diabo propôs para Jesus era muito, era muito. Transformar pedras em pães era muito. Se atirar do pináculo do templo é muito. Receber os reinos do mundo é muito, mas tudo sem Deus. Tudo sem Deus. E Jesus disse: Satanás, está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus disse a Satanás: não tentarás ao Senhor teu Deus, está escrito. E está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então toda a proposta do diabo era muito, mas era muito sem Deus. E Jesus recusou. Jesus assumiu: é melhor o pouco com a bênção do Pai, com a direção do Pai, do que o muito sem Deus. Então, quando o livro de Provérbios fala isso para nós, é melhor o pouco, havendo temor do Senhor, é melhor o pouco, havendo justiça, né? É melhor o pouco comendo hortaliça, comendo verduras e legumes, mas havendo amor. É melhor um pão seco, eu até brinco, né? Sem margarina, sem requeijão, sem Nutella, mas havendo tranquilidade, do que você ter o muito, onde há inquietação, do que você ter uma mesa farta de carnes e lá o ódio, entende? Do que você ter grandes rendimentos, mas fruto de injustiça, de desonestidade, de corrupção, né? Do que você ter muita coisa boa na mesa, mas contendas, brigas, desgraças, intrigas. E nós estamos vendo atualmente que no nosso país a Operação Lava Jato está mostrando isso para nós em tempo real e literal, não é? Nós temos governador, nós temos presidente de Câmara dos Deputados, nós temos senadores e nós temos empresários confirmando a palavra de Provérbios, né? Não vale a pena. É melhor o pouco com Deus do que o muito sem Deus. E Jesus nos ensinou isso, enfrentando a tentação, e disse isso no Evangelho, quando ele disse assim: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, meu querido, esse é um desafio para nós, porque nós vivemos num tempo chamado pós-modernidade, ou pós-modernidade, que é um tempo onde a gente está sendo assediado pelo materialismo, pelo consumismo, pelo imediatismo, e coisas que nos colocam na contramão do Evangelho, né? E o Evangelho ensina para a gente: mais vale o pouco com Deus do que o muito sem Deus. Eu prefiro ter pouco carro, pouca casa, pouco dinheiro, pouco tudo, mas ter Deus na minha vida, ter a bênção de Deus, ter a direção de Deus, ter a presença de Deus, do que ter tantas coisas e não ter Deus na nossa vida. Então, que Deus permita que eu e você possamos estar despertos para essa realidade, conscientes dessa realidade, e possamos dizer como Jesus, né? Está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Poder dizer: não tentarás o Senhor teu Deus,
e também só a Ele adorarás, só a Ele darás culto. E você vai ser assediado, você vai precisar decidir ao longo da sua vida, em muitos momentos, entre o pouco com Deus ou muito sem Deus. Eu espero que eu e você nos lembremos sempre, né, daquilo que ensina Provérbios, daquilo que ensina Jesus, daquilo que ensina o Evangelho, e que nós escolhamos aquilo que realmente faz a diferença na nossa vida, na nossa caminhada, né? Eu me lembro que eu morei muito tempo num distrito de uma cidade, um lugar muito pequeno, que até hoje ainda não é uma cidade, é um distrito. E naquela época, a minha família vivia uma situação bem assim, simples. Não havia água encanada, não havia luz, estudava-se a luz de vela ou lamparina, se buscava água no poço para todas as utilidades do dia a dia, fazer as refeições, tomar banho e tudo mais. Mas eu me lembro daquele tempo e dou graças a Deus, porque aprendi ali com os meus pais que havia pouco, mas havia temor do Senhor. Havia pouco, mas havia amor. Né? Havia pouco, mas era com justiça. E havia pouco, mas havia tranquilidade, havia presença de Deus. Então, queridos, que nós possamos ter um coração tratado pela palavra, pelo Evangelho, seguindo o modelo de Jesus. Que você não caia no frenesi das coisas, em detrimento das pessoas. Né? Não se entregue a um consumismo louco, desenfreado. E também ao imediatismo, que é perigoso. Porque se você puder ter o muito com Deus, amém, se você puder. Mas nem sempre isso é possível. A maioria das vezes não é. Então, que você escolha o pouco com Deus do que o muito sem Deus. Né? Que teu coração seja enriquecido pela graça, pela misericórdia do Senhor, pelo poder do Espírito Santo. E que você não venha servir de exemplo, né, do que é negativo, como tem acontecido no nosso país com tantas pessoas que estão provando na pele a verdade da palavra, né, que é melhor o pouco com Deus do que o muito sem Deus. Gente boa, Deus abençoe vocês, um grande abraço, um domingo abençoado, que essa palavra possa estar no coração de vocês, que o coração de vocês esteja encontrando satisfação em Deus, na sua palavra, no Evangelho de Jesus e no Jesus do Evangelho. E que você possa ter um coração alegre, grato a Deus pelas coisas que você tem, mas acima de tudo, não só pelo que Deus faz, mas por quem Ele é na nossa vida e na nossa história. Tá? E se Deus permitir, domingo que vem nós vamos estar aqui juntos de novo, compartilhando a palavra, alguma coisa que Deus colocou no coração para compartilhar com vocês, tá bom? Se esse vídeo foi legal, te abençoou, ou os outros que nós já fizemos, fique à vontade, compartilhe com seus amigos, com as pessoas queridas, e guarde a palavra no coração, tá bom? Porque o Salmo diz assim, guardei a tua palavra no coração, para não pecar contra ti. Deus tem bênção para a nossa vida, mas a gente precisa ouvir a palavra, e mais que isso, praticar a palavra. Lembre-se sempre, o muito só vale a pena se for com Deus. Senão, é melhor o pouco com Deus do que o muito sem Deus. Tá bom, meu querido? Um grande abraço. Abraço para os queridos aí de Moçambique, Santo André, região, todo mundo que está acompanhando. Que Deus abençoe você, uma grande semana. E se Deus permitir, semana que vem estamos juntos novamente, tá bom? Deus abençoe, queridos. Grande abraço.